aprovação da reforma tributária na última sexta-feira, agora ela deverá ser promulgada até no máximo quarta-feira, dia 20 de dezembro. Mas, antes de ser promulgada, técnicos da Câmara e do Senado analisam o teor das modificações feitas pelas duas casas, procedimento esse que é obrigatório. Para evitar que o texto tivesse que voltar para uma nova análise dos senadores, o relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, optou apenas por incluir pontos que foram inseridos pelos senadores. De acordo com o relator, o Congresso fez realmente o impossível ao aprovar uma proposta que é discutida há muitos anos e que o Congresso ainda entrega ao Brasil uma reforma que irá trazer grandes avanços. Já para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta traz justiça social e atrai investimentos. Ele ainda destacou que o texto vai permitir estabelecer um sistema em que a população que ganha menos pague muito menos impostos. Tá aí. O Brasil ele tem uma captação de impostos de Inglaterra, de primeiro mundo, e tem uma distribuição de África do Sul. E aí, essa reforma tributária, Vanderlei, seja muito bem-vindo no News 5.1. Essa reforma sai ou não sai? Resolve ou não resolve o problema do brasileiro, Vanderlei? Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite aí ao Chico, ao Cajuí e ao Ricardo. Olha, a reforma no Brasil, ela começou a ser estudada há 30 anos atrás, para chegar no que chegou aí. Eu acredito piamente que não vai resolver. Vai ser preciso várias emendas novamente nessa reforma. Mas segundo os nossos representantes, não só os de Rondônia, mas também dos outros estados, se fez necessário a aprovação até para que não voltasse novamente ao start zero, como diz o outro, né? Então isso é importante. Mas que ela vai sofrer emenda, e eu ouvindo o Pacheco ali falar que vai ter que agradar aí a todos, né, na distribuição, e principalmente que o pobre precisa pagar menos, eu queria acreditar que ele estivesse falando a verdade. Por isso, eu aqui vou até cobrar dele, né, porque eu acredito que ele está simplesmente jogando para a plateia, porque não é bem isso que está escrito, essas coisas não estão escrito lá, e ele vem fazendo esse discurso, não só nessas questões, em outras questões, diz que vai colocar em pauta um novo país em 2024, eu não sei se isso é verdade ou não, mas vamos acreditar que o Pacheco esteja falando a verdade. Lembrando que o Pacheco é filho de Rondônia, né? Ele nasceu aqui, se criou em outro estado, mas ele é rondoniense de nascimento. Chico Holanda, você é um empresário que paga impostos. O que você acha dessa reforma, Chico? Olha, eu como já falei algumas vezes dessa reforma, que eu não acredito que ela veio para beneficiar principalmente as pessoas das classes C, D e E, conforme aí a turma da esquerda tenta mostrar isso e pôr isso na cabeça das pessoas. Vejamos, o que é essa reforma tributária? É sobre o imposto, que muitas vezes as pessoas não sabem, sobre bem de consumo e serviço. Tudo aquilo que se consome, tá? Uma camisa, um carro, ou seja, tudo isso é sobre esse imposto. Aí vamos dizer, beleza, era necessário? Era. Na Europa, como funciona? Lá só tem um imposto, aqui vai ser dois, o federal e o estadual. Tá? Os Estados Unidos é um só. Tá? E aqui no Brasil é dois. O federal, só o federal já vai estar ficando na faixa de 27%, que é o máximo que temos na Europa. Se for para os Estados Unidos, lá não chega, o maior estado, o maior tributo é 9,6. 9,6, tá? Na Europa, no máximo 27%. Só que é só isso. Aqui no Brasil, além desse imposto que o senhor vão ter que pagar, que é federal, vamos ter o estadual e municipal, que vai vir mais uma outra porrada. Ou seja, nós ficaremos com uma da maior, se não for a maior, tributação sobre bem, consumo e serviço do mundo. Veja só.
essa balela. Aí vão dizer, não, mas o de alimento vai estar isento. Ok, isento. Só que o pobre come arroz, o rico come arroz. Tá? O rico não vai pagar também imposto sobre o arroz. Aí, aonde que estão beneficiando o pobre? Onde está beneficiando as pessoas de menor renda? Porque o benefício serve para pessoas lá que ganham um salário mínimo, meio salário mínimo, sua Bolsa Família, mas serve lá também para o bilionário lá que ganha seus 100, 200 milhões, olha só, bilhões por ano, tá, de retirada, enquanto aquele assalariado que ganha um salário mínimo um pouco a mais que isso. Então, essa é balela, isso eu não acredito, tá? Pelo contrário, vai ficar muito mais caro tudo que for de bem, consumo e serviço. E as pessoas não se enganem. Tem gente achando que essa reforma tributária está incluindo imposto de renda, está incluído aí o ISLL, tá? Isso não está. Isso é o imposto que vai continuar tendo. Os demais impostos, todos vão continuar tendo. É só 5 impostos que vai ser reduzido em 2 e que vai ficar o dobro do valor que pagamos hoje. Ramon Cujuí. Olha só, o sistema tributário brasileiro ele tem uma complexidade enorme. Você tem tributação municipal, estadual e federal, e você não sabe qual é o processo de incidência um sobre o outro. Então, no final das contas, ninguém sabe quanto estão pagando de imposto. E você tem isso um prejuízo muito grande para toda a cadeia produtiva brasileira. O que a reforma tributária traz é uma simplificação, né, e com um benefício muito grande para o setor que carregou o Brasil nas costas durante muito tempo e que foi achatado nos últimos anos, que é o setor industrial. Fica muito claro quem está pagando o que e aonde. No que diz respeito à carga tributária, a carga tributária brasileira está gerando em torno de 33% do PIB. Se você compara com a Europa, países como a Itália, 43%, se você vai para a Noruega, um pouco mais, os países que mais pagam impostos, os países com a carga tributária mais alta na Europa, são os países com melhor qualidade de vida. O nosso problema aqui não é a quantidade de imposto pago, né, porque isso é um diagnóstico absolutamente equivocado. Ora, se a vida para nós melhoraria, se a gente baixasse para imposto 10, imposto 15, absolutamente, haveria uma degradação. O problema no nosso país não é o tamanho da carga tributária, que não é tão alta, é uma carga de 33% do PIB. O problema é que o Estado brasileiro ele não entrega em serviços algo proporcional com aquilo que ele arrecada. O problema nele não é pagar o imposto, é cobrar que o Estado brasileiro ele entregue em serviço. Porque, por exemplo, eu pago saúde, educação, né, e segurança. Aí eu tenho que morar no condomínio, né, tenho que botar o filho na escola particular e fazer plano de saúde. Então você acaba pagando 2 vezes, no caso a classe média. Porque a classe mais pobre depende de serviços públicos, né? E aí ela fica penalizada em função disso. E os mais ricos estão nadando, né? Porque boa parte do que é o imposto brasileiro ele é cobrado sobre o consumo. O que essa reforma faz é uma correção histórica, que é você tirar o peso do imposto sobre o consumo. Ora, falta uma outra parte da reforma que avançou um pouquinho agora, que é cobrar sobre patrimônio. A gente precisa tributar os ricos desse país. E, meu amigo, quando eu falo rico desse país, eu vou fazer que nem o amigo Samuel Costa. Não é você que comprou um Jeep Renegade em 96 vezes, está esperando sobrar aquele acumulado de 30% para trocar de carro. Não é você é pobre. Né? Nós estamos falando de quem tem um patrimônio mínimo de 20 milhões. É essas pessoas que a gente precisa tributar, e tributar bem, né? Para ter uma contribuição social daqueles que tiram muito do país. Então é uma discussão muito complexa para ficar lacrando aqui, entendeu? Segundo, a reforma tributária ela começa a ser implementada em 26, e ela é implementada paulatinamente. E é uma grande vitória não só do governo, é uma vitória da sociedade brasileira, porque essa discussão de reforma tributária estava no Congresso há mais de 30 anos e finalmente esse governo conseguiu desatar o nó. Porque para você construir um acordo desse tamanho é preciso uma coisa fundamental: credibilidade e liderança. E esse credibilidade e liderança no país tem um nome, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Botou a bola na marca do pênalti para você, Ricardo Frota. Rapaz, eu acho que uma segunda profissão para o Cujuí seria comediante. E tem hora que eu não aguento, eu começo a rir porque não tem nada a ver. A gente tem que ter clareza. A primeira coisa, imposto. Não, imposto nunca vai ser bem para a nação. Não é bem, é bom para aqueles países que realmente eles recebem e distribuem de forma a beneficiar a população. Não é o que acontece aqui. No Brasil, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do planeta. A gente tem uma ótima arrecadação, mas o governo ele entrega migalhas para a população. Se não fosse assim,
Se não fosse certo o que eu estou falando, ninguém precisaria aqui ir atrás de plano de saúde particular, ninguém precisaria colocar o seu filho em escola particular, porque o serviço público é entregue com precariedade. Agora, eles falaram tanto nesse IVA, nossa, vamos simplificar. Ninguém quer simplificação. Tudo que eles vão fazer é o IVA federal e o IVA estadual. O IVA federal, ele vai aglutinar alguns impostos federais, como o como o PIS, o COFINS e o IPI. Pronto, são 3 impostos federais que serão aglutinados no IVA, que será a contribuição... esqueci. Enfim. E tem o estadual. O estadual ele vai pegar 2 impostos, que é um estadual e um municipal, que é o ICMS e o ISS. Então, toda essa manobra aí que o Cujuí está querendo falar, não, vai ficar melhor, é mentira. E por que eu falo isso? Que é uma grande mentira deslavada. Porque se você observar, o governo ele está com uma dificuldade em arrecadação. É isso mesmo, o governo está arrecadando, está gastando mais do que está arrecadando. Então, nada mais é dessa manobra, daí o porquê do grande interesse do governo de tentar passar, de tentar aprovar, é para poder melhorar a arrecadação, porque a gente vai fechar o ano com um rombo de mais de 170 bilhões, com um déficit de 170 bilhões. O governo precisa recuperar. A gente está com endividamento, aumentamos o endividamento, a dívida do Brasil cresceu, a arrecadação diminuiu, porque cobrar impostos não é a saída. Bolsonaro, no passado, ele diminuiu impostos e teve arrecadação histórica. Então, o segredo não é asfixiar a população, não é o diminuir o poder de compra da população, porque aumentar a carga tributária vai diminuir, por conseguinte, diminui o poder de compra das pessoas. É isso que esse governo está querendo fazer e mascarando, colocando para você como se fosse uma coisa benéfica, uma coisa bonita. Vamos criar o IVA. É tudo mentira, eles vão aglutinar, simplificar, mas no final das contas vão majorar, você vai pagar mais. E quem paga a conta, em regra, quem paga a maior carga tributária do Brasil são as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. É o pobre, que eles falam que gostam do pobre, mas eles gostam é para poder arrecadar. É isso mesmo. E na hora de dar benefício para essas pessoas, eles não dão, não. Eles dão migalhas e plantam na mídia como se estivesse fazendo grandes benfeitorias. Tudo mentira e o Cujuí sabe disso, mas ele tem até dificuldade de colocar para a população porque eles são mestres em tentar enganar e confundir as pessoas. A única mentira que existe aqui, Ricardo, é essa sua. Porque a reforma tributária ela não vale para 23, ela não vale para 24, ela não vale para 25. O que foi aprovado na Câmara hoje deve ser sancionado até o final do ano, ela começa a ser implementada em 2026. Ou seja, não tem nenhum impacto sobre a arrecadação que está falida, que está quebrando. O Ricardo, como economista, é um excelente advogado. Cujuí, veja só, minha senhora e senhor, a inverdade cai por terra. É mentira o que eu falei? Quando o juiz Quando é que começa a implementar a reforma tributária? A Europa lá, o imposto chega a 39%, 44%, mas isso aí já incluindo já o imposto de renda, tá? Porque sobre bem de consumo e serviço, que é o tema, que é exatamente a reforma tributária brasileira, o máximo chega a 27%. Tem estado, tem país que é 15%, 17%, 18%, o maior é 27%. Ô, Chico Holanda, o problema não é a Europa, Chico Holanda. O problema é você prestar atenção no que eu falo, porque eu falei de relação dívida-PIB, eu não especifiquei. Então você... Não, sabe que você quer fazer polêmica, falando mentira. Eu falei dívida-PIB, que é como se mede. É como se mede, ô Chico Holanda, é como se mede. Juiz, para com isso, Juiz. O povo está preocupado em como que vai custar para ele, na realidade. Como se mede o peso da carga tributária. Você é um grande professor. Como economista, você é um zero à esquerda no PIB. O juiz Chico, não, só para esclarecer, só para vocês terem uma ideia, você mede o tamanho da carga tributária na sociedade na relação com o PIB. Chico Holanda, como economista, também é outro excelente empresário. Vai estudar, Chico. Vai estudar, Chico. A esquerda vai estudar, Chico. Quanto mais. Aqui ele é um bom professor. Vai estudar, Chico. Como economista é um zero à esquerda. Vai estudar.